Olá, sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário e também de Processo Civil dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Goiás. E hoje, nessa aula, para o curso de pós-graduação em Direito Processual e Direito Tributário da PUC Goiás, nós iremos falar brevemente sobre a ação civil pública, que é um importante instrumento aqui do direito processual coletivo, que visa aqui proteger direitos coletivos, em sentido amplo, direitos coletivos que pertencem a uma coletividade. E a ação civil pública ela é um importante instrumento hoje da democracia brasileira que visa aqui reparar danos à coletividade. Então, vejam vocês que a ação civil pública é um instrumento processual que visa proteger os interesses coletivos em sentido amplo. Mas, especificamente falando, o que é que visa a ação civil pública? Ela protege os interesses difusos, os interesses coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos que estão definidos lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Então, a ação civil pública protege os direitos e interesses difusos, direitos e interesses coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. Esses são os direitos aqui acobertados e protegidos pela ação civil pública. Veja só, a ação civil pública, meus amigos, como ela tem esse caráter de proteção social, de proteção da coletividade, ela evidentemente não pode ser utilizada aqui para a defesa de interesses privados disponíveis. Então, se tiver o interesse privado disponível, a própria pessoa, o próprio titular do direito lesionado é que deve buscar a solução aqui para o seu conflito e para a reparação aqui do seu dano. Então, a ação civil pública, vejam vocês, ela serve para proteger direitos que interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas. Ou seja, todas as vezes que houver um interesse coletivo, que houver uma lesão ou uma ameaça de lesão a um interesse coletivo, nós poderemos então utilizar a ação civil pública para a solução desse conflito e a reparação ou para evitar que o dano seja causado. Muito bem, a ação civil pública ela está disciplinada pela Lei 7.347 de 1985, que vem a disciplinar o procedimento e o cabimento aqui da ação civil pública. E, evidentemente, ela tem por objetivo responsabilizar os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e outros interesses difusos e coletivos. Então, veja só, nós vamos ter uma lei especial, que é a Lei 7.347 de 1985, que vai disciplinar a ação civil pública. Mas, vejam vocês, é evidente que a ação civil pública, a Lei 7.347 de 1985, não vai esgotar todo o procedimento. Então, é por isso que nós vamos aplicar aqui o princípio da especialidade. Nós temos, então, a lei especial da ação civil pública, que vai regulamentar o seu procedimento e seu cabimento, e naquilo que não houver disciplina por parte da lei especial, a gente aplica a lei geral. No caso, aplicamos subsidiariamente à ação civil pública o Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil ele será também utilizado aqui na ação civil pública, de forma subsidiária. Então, vejam vocês que a ação civil pública é esse procedimento processual adequado para a responsabilização
e ressarcimento dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e demais interesses e direitos difusos e coletivos. E quem que pode propor a ação civil pública? Então, a Lei 7.347 de 85 vai trazer um rol de pessoas que serão legitimadas para propor a ação civil pública. Então, nós vamos ter, em primeiro lugar, o Ministério Público, a União, as empresas estatais, né? Nós teremos a União, os estados, os municípios, sociedades de economia mista, ou seja, entidades da administração direta e indireta. E também, né, nós podemos ter aqui a possibilidade de uma associação constituída há mais de um ano que inclua entre as suas finalidades a proteção do meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, histórico, estético, turístico, paisagístico e outros direitos difusos e coletivos. Então vejam vocês que, vejam bem, para propor a ação, né, o Ministério Público, por exemplo, pode propor a ação em toda e qualquer circunstância de violação a direitos difusos e coletivos, porque isso faz parte da atribuição constitucional do Ministério Público. Agora, no caso das demais pessoas que estão no rol aqui das legitimadas ativas para a propositura da ação civil pública, é necessária a comprovação da pertinência temática. Então, por exemplo, se há uma situação de dano ambiental, e eu tenho uma associação que protege direito, que defende, por exemplo, associados do mundo da moda. É evidente que essa associação que protege interesses de moda não tem pertinência temática aqui com uma violação ao meio ambiente, à questão ambiental. Então é necessário que haja a comprovação da pertinência temática para que a associação possa propor a ação civil pública. Então, o Ministério Público tem ampla legitimidade, enquanto que a associação, constituída há mais de um ano, deve demonstrar a pertinência temática. E o Ministério Público, evidentemente, ele pode propor a ação, mas caso ele não seja o autor da ação, ele deverá atuar no processo como custos legis, como fiscal da lei, nas ações em que, evidentemente, ele não for autor. E se, por exemplo, por acaso a associação que propôs a ação desistir da ação, o Ministério Público tem que assumir a continuidade, porque o desfecho da ação civil pública, ela interessa uma coletividade. Então, os princípios que baseiam o processo civil coletivo, do qual a ação civil pública faz parte, o princípio da eficiência, o princípio da economia processual são de extrema importância, porque de uma única vez, em um único processo, eu vou solucionar o problema de muitas pessoas, ou de um grupo de pessoas, ou de uma categoria de pessoas. Então é por isso que o Ministério Público deve assumir a ação civil pública, a continuidade da ação civil pública, mesmo que a eventual autora, uma associação, venha a desistir. E outra, todos os demais legitimados, tá? Eles podem aqui ingressar como litisconsortes. Aqui eles podem se habilitar em um litisconsórcio aqui no processo em que cuida da ação, em que tramita a ação civil pública. Então, vejam vocês que a ação civil pública, então, ela visa tutelar a responsabilização patrimonial e moral, tá? Que pode ser alcançada aqui por meio de uma tutela preventiva ou uma tutela repressiva. Então, a ação civil pública, ela poderá manejar, ela poderá
ela poderá, para se tornar eficiente e atingir sua finalidade, que é proteger e responsabilizar patrimonialmente, moralmente, os responsáveis pelo dano, pela violação ao direito coletivo ou difuso ou ao individual homogêneo. Nesse caso aqui, a ação pode se valer de tutelas preventivas e repressivas. Aqui, então, a gente pode utilizar das tutelas de urgências, chamadas tutelas provisórias, que pode ser uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência, seguindo todos os preceitos lá do Código de Processo Civil, aqui na consecução, evidentemente, aqui dessas tutelas provisórias, lembrando que vai caber ao juiz, através do seu poder geral de cautela, aplicar em uma tutela preventiva, uma tutela provisória, aqui todo e qualquer meio disponível para garantir a reparação ao dano. Ele pode impor multas, ele pode criar indisponibilidade de bens ou de direitos ou de dinheiro. Então ele pode adotar todas e quaisquer medidas que forem adequadas e suficientes aqui para garantir a reparação moral e patrimonial aqui a um direito coletivo em sentido amplo, evidente. E a tutela repressiva, evidentemente, nós iremos encontrá-la com a sentença. Quando o dano foi causado, então a gente vai buscar então a reparação através de uma sentença aqui condenatória que poderá impor uma condenação em dinheiro ou uma obrigação aqui de fazer ou de não fazer. E quem pode ser o sujeito passivo aqui da ação civil pública? É evidente que qualquer pessoa, olha só, qualquer pessoa física ou jurídica, pode figurar no polo passivo da ação civil pública, desde que atente, evidentemente, contra quaisquer dos bens juridicamente tutelados na ação civil pública. Então, qualquer pessoa que violar direitos coletivos, seja jurídica ou física, poderá figurar aqui no polo passivo da ação. É um exemplo da empresa famosa, a Vale do Rio Doce, que é uma pessoa jurídica de direito privado, que causou aquele dano absurdo ao meio ambiente, causou aquele prejuízo à vida de tantas pessoas e moradores com a barragem, com o estouro da barragem lá em Minas Gerais. Então, qualquer pessoa poderá ser sujeito passivo aqui na ação civil pública e, evidentemente, poderá ser chamado à responsabilização por danos materiais e morais aqui em relação aos direitos coletivos. E a competência? Qual o juiz que se aplica a competência? Olha só, a lei, aplica-se as regras, evidentemente, aqui da Lei 7.347 de 1985, com aplicação, evidentemente, subsidiária do Código de Processo Civil. E a competência é do juízo do foro do local onde ocorreu o dano ou onde houver a ameaça do dano. Então, o juiz competente será aquele do local onde ocorreu o dano ou a ameaça ao dano aqui ao direito coletivo. É uma competência aqui que, apesar de ser territorial, ela acaba se tornando absoluta, porque não comporta prorrogação. O juiz competente é sempre aquele do local do dano ou da ameaça do dano, porque, evidentemente, é o juiz que tem mais condições aqui de efetivar uma tutela que venha a proteger os direitos coletivos aqui violados. Então, a sentença, vejam vocês, ela é uma sentença condenatória, tá? E ela visa, evidentemente, a reparação patrimonial e moral, tá? Os responsáveis aqui pelos danos podem ser condenados para pagamento de uma quantia em dinheiro ou ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, como eu já falei. E se o pedido, veja só, for procedente, o pedido foi julgado procedente para a condenação em dinheiro, olha só, se o pedido à condenação
ao pagamento de dinheiro for julgado procedente esse pedido, o que vai acontecer? Deverá ser criado um fundo destinado à reconstrução do bem lesado. E esse fundo, no qual eu devo depositar o dinheiro, ele deve ser administrado por um conselho federal ou um conselho estadual, sempre com a participação do Ministério Público e membros da sociedade, membros da comunidade. Então, é esse conselho que vai administrar o dinheiro e vai promover os atos de reparação aqui ao direito coletivo ou difuso. Então, a sentença, meus amigos, ela vai fazer aqui coisa julgada, aqui material erga omnes, com exceção, tá, se o pedido for julgado improcedente por falta de provas. Nesse caso, autoriza-se a abertura de nova ação civil pública quando houver a reunião de provas para embasar a execução. E a execução aqui da sentença, tá? A execução da sentença, ela deve ser requerida pela parte autora, ou seja, o procedimento do cumprimento da sentença deve, evidentemente, ser requerido pela parte autora, que terá, em regra, o prazo de 60 dias para iniciar o procedimento da execução da sentença. Ou seja, a parte autora, especialmente quando for associação, deverá, no prazo de 60 dias, iniciar o cumprimento da sentença. Caso não haja o início do cumprimento da sentença nesse prazo, o Ministério Público e qualquer dos outros legitimados poderão aqui dar início ao cumprimento da sentença na ação civil pública. E uma última observação. Em caso de litigância de má-fé, imagina o tanto de associações que nós temos. Imagina as questões de má-fé, principalmente envolvendo aqui interesses eleitoreiros. Aí, de repente, determinada associação, por uso eleitoreiro, vai lá e propõe uma ação civil pública em face de determinado agente público para prejudicá-lo. Nessa situação, a gente pode ter aqui uma litigância de má-fé. Nesse caso, tá, só haverá litigância de má-fé quando se tratar de ação proposta por associação. Tá? Não haverá litigância de má-fé quando for proposta a ação civil pública por entes estatais, como o Ministério Público ou as entidades federativas. Mas se for por associação, para evitar essa prática eleitoreira, é que nós temos a possibilidade aqui de condenação por litigância de má-fé, inclusive com responsabilização solidária entre as associações e os seus diretores. E, vejam vocês, a penalidade será honorários advocatícios e o pagamento do décuplo das custas e também as perdas e danos. Então, meus amigos, essas são, em linhas gerais, a ação civil pública. Qualquer comentário você pode fazer aqui e obrigado.